Boa tarde, amigos. Eu estou cada vez mais impressionado. Não é com o time do Internacional, que não fez uma partida brilhante, mas que reagiu, conquistou os 3 preciosos pontos e está se consolidando para ser o vice-campeão brasileiro de 2022. Mas quando a gente tem um jogador que joga tão acima dos demais companheiros, nós temos que exaltar. O que fez o Pedro Henrique ontem? O que foi a atuação deste atacante colorado? Tire Pedro Henrique do time do Inter e o Internacional ontem seria um time comum, teria enormes dificuldades. Ah, Menegas, mas os gols não saíram de lances do Pedro Henrique. É verdade, mas quando o Inter não conseguia passar pela retranca do Ceará, bola no Pedro Henrique. E aí ele conseguia, e aí ele desafogava o time, porque ele tem algo cada vez mais raro no futebol brasileiro. A vitória pessoal, partir para cima do adversário, tentar o drible e com isso você acaba desmontando o sistema defensivo do outro time. Se nas projeções, no ranqueamento, em grandes seleções deste campeonato brasileiro, Pedro Henrique não estiver nesta seleção, deste campeonato, eu vou pegar o papel da seleção e vou rasgar. Estamos começando. Mano Menezes surpreendeu na escalação. Ele não fez os 6 por meia dúzia. Ele até colocou o Igor Gomes no lugar do Bustos, colocou o Brian Romero no lugar do Alemão, mas no lugar do Johnny, ele colocou o Wanderson, puxando o Edenilson para a primeira função, junto do Depena. E de alguma forma eu gostei de ver isso, porque talvez tivéssemos a resposta diante disso, da grande pergunta que todos os colorados se fazem. E a pergunta é, Pedro Henrique e Wanderson podem jogar juntos? E ontem nós tivemos a resposta. Não, não podem. O meio-campo do Internacional virou um imenso conjunto vazio. Era o Patrick circulando num hectare de terra, sem ninguém à sua volta. O Edenilson e o Depena tendo que voltar porque também faziam a função de volante. Aí no segundo tempo, o Ceará se resguarda por conta de uma vitória parcial, o Inter consegue avançar suas linhas, o Edenilson e o Depena encostam no Alan Patrick, cresce Edenilson, cresce Depena, cresce Alan Patrick e o Internacional faz um grande segundo tempo e vira o jogo. Aliás, o que eu acabei de dizer aqui apresenta a resposta. Qual é a grande diferença do primeiro para o segundo tempo? É que no segundo tempo cresceram Depena, Edenilson e Alan Patrick. De qual setor do time esses 3 fazem parte? Do meio campo. Não adianta tu enfiar pontas dos lados e espetar para eles para resolver a situação. Quem vai te ganhar o jogo, desde que o futebol existe, é o meio-campo. E tu não pode perder o meio-campo. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Eu estou aliado ao Baldasso. Acho que o Mano Menezes aproveitou todos os problemas, até alguns de última hora, que ocorreram. Digo, então vou mostrar para as pessoas aí que é isso. Tu acha que o Mano escala o time com essa convicção? Às eu vou vezes mostrar pode para ser aqueles também. caras lá do donos da bola, por exemplo, Mas ele que não deu, funciona. Mas ele deu uma letra no vestiário depois. Ele disse, coloquei, viram? Não deu, viu? Ele não colocou por conta da gente, né? Porque daí... Bom, depois eu vou manifestar, porque se o Mano pensou assim, eu vou ir contra a tua tese, assim, frontalmente. Só para explicar, é o Ribeiro que acha que o Mano pensou assim. Não podemos bater no Mano Menezes pelo que o Ribeiro acha que o Mano pensou. Mas, JB, o Mano Menezes, eu não sei se nós vamos colocar, o Mano Menezes disse na coletiva o seguinte, muitos pensavam que poderia dar certo e nós vimos que há uma dificuldade com os dois juntos. Eu discordo do Bando e já estou preparado para a minha pancada. Beleza, então tá. Então deixa eu dar a minha opinião, se você permitir. O comandante me dá esse... Tá falando mal da chefinha? Não, tô falando mal de ti. Eu tô pedindo... Vai, Ribeirinho, vai lá, vamos lá. Mas eu te amo, tá, JB? Tá. Então, assim, cara, o Internacional, se pegasse um time um pouquinho melhor, pegasse o Bragantino, tá? Que é um timeco também, mas é um pouquinho melhor que o Ceará, perdi o jogo ontem. Tomava uns 3-0 no primeiro tempo, tá? E não tinha condição de voltar. Tal é a brincadeira, mano, vamos brincar, tá tudo bem e tal, o Palmeiras já é campeão, vamos brincar aqui, vamos fazer um time, né, incorporou a Abel Braga, né, vamos bater o Tonelli, desgrisada, né, um horror. No segundo tempo, muito porque o Ceará, de forma incompetente, tá, quis segurar o resultado com todo o segundo tempo pela frente. Se deu mal. E aí o Inter tem mais time, tem valores individuais e ainda assim teve que construir o resultado, né? Em jogadas meio periféricas, num pênalti. O teu comentário vem com uma dose de caricatura gigante. Antes de passar para o César JB, eu vou ter que dizer isso. Vem com uma dose de caricatura, achar que um treinador do tamanho do Mano Menezes, dirigindo um time do tamanho do Internacional,
que tem uma possibilidade matemática do título, que a gente sabe que não vai se concretizar, mas que está lutando pelo vice-campeonato brasileiro, vai agir assim, mas assim, eu vou provar para eles hoje eu vou mostrar para eles, hoje dá para mostrar, é primeiro jogo da temporada, não vale nada mesmo, a abertura aqui da Taça Cidade de Porto Alegre, que faz aniversário agora dia 26 de março, deve ser isso que o Ribeiro está sugerindo, é óbvio que não, o Mano teve problemas e colocou um time improvisado, e aí eu vou discordar do Baldasso. E eu espero que o Mano não pense assim, que o Mano tenha convicção, porque o Mano é muito mais inteligente que qualquer um de nós aqui para montar times de futebol. Não dá para testar Wanderson e Pedro Henrique juntos num time que não tenha um camisa 5. Como o Gabriel, poderia até ser o Johnny, poderia ser Rodrigo Dourado. Aí não. O que eu sempre defendi é que se jogue Pedro Henrique, Alemão e Wanderson, e o Alemão é importante porque ele faz uma marcação na frente que o Brian Romero não faz, então já começa por aí a diferença. Segundo ponto, o meio campo que eu sempre defendi do Inter é com um volante, pode ser o Gabriel, pode ser o Johnny, com o Depena e com o Alan Patrick. O Edenilson não joga de camisa 5, embora ele estivesse ontem aliado com o Depena há muito tempo, então não dá para fazer essa avaliação no jogo de ontem, certo? Meneghetti, eu acho que é característica. Eu entendo o posicionamento do volante que tu está propondo, mas só dá para ver com um cara que marque mais. Mas o problema não é marcação. As chances do adversário ontem não foram chances por falta de marcação. O problema ali é povoar o meio com jogadores que de alguma forma tenham posse. Aí eu acho muito mais importante, acho que faz uma referência importante com relação ao Alemão, a distância que foi o Inter com alguém marcando melhor na frente do que ontem com o Romero, que não consegue fazer a mesma coisa. Não tem a mesma taxa de trabalho que tem o outro. Agora, o problema é de posicionamento. O Pedro Henrique, tu saudasse o Pedro Henrique. O Pedro Henrique é um jogador que pega a bola e vai para cima. Ele não tem a preocupação de posse. O Wanderson da mesma maneira. Que coisa linda isso, né? Hã? Que coisa linda um jogador que ainda tem Ótimo. Vontade de driblar o seu marcador, né? Só que coisa maravilhosa no futebol. Tá, mas Alô, Mbappé, que bom que tu existe, Mbappé. Mas isso é o final da história, não tô antes tem criticando, isso que o tá eu não dizendo. tô criticando. Não, eu sei que tu não tá. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, tu não pode ter 2, 3 desses, porque Eu quando queria tu ter vai... 11. Não dá pra ter 11 Pedro Henrique no time? Não dá. Não dá? É porque se desse ia ser campeão mundial, né? Não seria. Cara, esse jogador joga demais e tu tem que enxergar isso, César. Não, é que tu entrega, pode ter 1, 2 com essa característica, talvez... Tá, não. Jogador bom, a gente só quer 1 ou 2, Não, então. Meneghetti, a discussão é trazer outra. A discussão é que esse modelo de jogador, ele vai pra cima, ele ganha e ele perde. E quando ele perde, ele entrega a bola pro adversário. Se tu não tiver no time características de jogadores que tenham a bola e ter... Ô, César, não falando a verdade, César. O jogo começou 1-0 porque o lateral do Internacional afoito, nervoso e tal, colocou o cotovelo, empurrou o jogador do Ceará dentro da área. Senão o jogo não começava 1-0. O time do Ceará no primeiro tempo não tinha como ter combate. Eles ficaram... Teve uma hora que eles ficaram 2 minutos com a bola no pé. Trocando passes. Meneghetti, eu me oponho mais uma vez, respeitosamente, à tua tese, e eu discordo dela e faço questão de colocar aqui. O Inter não tinha um primeiro volante ontem. O Inter tinha 2 volantes ontem no primeiro tempo. 2 volantes ontem. No primeiro tempo, o Depena e o Edenilson foram volantes, partiam do círculo central. E exatamente por isso, pelas incumbências que tinham, que o Internacional tinha um imenso conjunto vazio no meio e perdeu o meio campo para o Ceará. No segundo tempo aconteceu rigorosamente o que disse o Ribeiro Neto. Perdeu? Tu fez essa frase? O quê? O Internacional perdeu o meio campo do Ceará. Completamente. O Ceará tomou conta do jogo. No primeiro tempo. 8 chances de gol. No primeiro tempo. Olha, 3 no mínimo. O chute de fora da área. Chutar de fora da área é chance de gol. Meneghetti, o que muda no segundo tempo é rigorosamente o seguinte: o Ceará se posta na frente da área. Faz um ferrolho, que muda isso. E aí não toma conta. E aí o Edenilson e o Depena puderam se desprender. Se juntaram ao Alan Patrick, o Inter voltou até meio campo. Com Pedro Henrique e Wanderson juntos, não tem meio campo, Meneghetti. Vem, JB, vamos lá. Meneghetti, eu gostei muito da partida ontem por vários motivos. Principalmente porque sepultou aquela tese que o Baldasso estava querendo emplacar, que o grupo de jogadores do Inter teria supostamente ficado abatido por ter perdido o título. Distanciou 3 pontos do terceiro colocado, o Corinthians está mais para baixo, foi uma rodada emblemática. Mostrou que o Internacional tem sim grupo, repertório, perdeu 3 peças importantes, é muito difícil naquele momento crucial e consegue, principalmente, vamos lá, não ter o lateral direito titular. Deu ao René a chance de fazer a melhor partida dele do ano. O René entrando por dentro, ele foi ofensivamente um dos melhores jogadores do Internacional e ele cresceu e a gente mostra que ele tem
Insisto na palavra repertório, para jogar mais defensivamente ou, se for o caso, mais para frente, mais pro ataque e tal, né? Peraí, deixa eu tirar o Paulinho falando do ponto aqui. E aí, mais para ataque. Outras questões importantes. Eu não compro a ideia de que dois pontas não deram certo. Motivo, eu explico. O Wanderson estava muito abaixo e o alemão não estava lá. Caraca. 3 jogadores ontem ficaram muito abaixo. O Igor, que fez o pênalti grotescamente, estava nervoso, tudo bem, uma justificativa do Meneghetti. O Wanderson, eu brinquei que hoje, conversando com o Vaguinha, que parecia que o Wanderson estava 80 por hora na freeway, todo mundo a 120 do lado dele, e não é que ele estava abaixo. E o Brian Romero, na boa. Vocês bateram um papo hoje, tu e Vaguinha, sobre o jogo do Inter ontem. Exatamente. Vocês conversaram expressamente. Vocês conversaram expressamente. Tomando um cafezinho expresso. De Colorado para Colorado. Informação. Não. Eu tenho uma informação. Eu esperei começar o programa, eu maturei essa informação pela manhã. Maturei essa informação pela manhã, conversei com algumas pessoas para confirmar e eu posso dar informação para vocês que estão assistindo. O Internacional tem sua primeira contratação forte de qualidade para a temporada de 2023, né? E eu tinha uma grande preocupação em relação a ela, porque o Internacional ia gastar bastante no mercado para isso, não sei se o Inter ia conseguir fazer esse movimento, é para uma posição nevrálgica do time do Internacional e graças a Deus essa condição foi resolvida. Então eu trago para vocês a informação que o Internacional acaba de contratar para 2023 um camisa 8 chamado Edenilson, é o nome dele. Edenilson, camisa 8 do Internacional. Ontem apareceu no time do Inter, foi o melhor em campo, mostrou muito futebol, preencheu todo o setor. Um jogador diferenciado, é o novo reforço do Internacional para 2023. Não se preocupem mais com camisa 8. Já temos o camisa 8 para a próxima temporada. Primeiro gol perdido, vai. Fala para a torcida que passou o primeiro tempo vaiando ele. Não, vamos, só um pouquinho. Como acontece sempre na história da humanidade, o bem vence o mal. O bem vence o mal. Edenilson hoje é muito mais aplaudido do que vaiado pela torcida do Inter. O bem venceu, como sempre vence no final. O nome disso aí é minoria barulhenta.